É preciso cegarem-se todos para que enxerguemos a essência de cada um. Então, essa é uma pergunta de iniciação para o livro que a gente vai analisar hoje, pensar, discutir nesse vídeo, que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, escritor português. Esse livro ele foi vencedor do Prêmio Nobel, né? Na verdade, o escritor José Saramago foi vencedor do Prêmio Nobel e se atribui essa vitória, essa conquista ao livro Ensaio sobre a Cegueira, que foi publicado em 1995 e adaptado para o cinema por Fernando Meirelles no ano 2008, quando ele foi tornado uma obra mais popular, né? Fez com que ele fosse assistido e não apenas lido e chegasse a mais públicos. Esse livro é super interessante, ele é muito forte diante do momento que a gente vivencia, até por trazer na própria história a noção de quarentena, de doença muito contagiosa, e enfim, vamos começar a pensar sobre ele. Essa obra, ela tem um desafio muito grande perante a sociedade, que é o seguinte: quando o Saramago ele vai explicar para as pessoas o que o fez escrever Ensaio sobre a Cegueira, qual foi o pontapé inicial para que ele decidisse, eu vou escrever uma obra falando sobre isso, com esse título, com essa temática e com essa perspectiva distópica, né? O que é uma distopia? São construções que não condizem com uma realidade palpável. São histórias que nos trazem um espectro de sociedade do pressuposto da lógica, por exemplo. Então, essa distopia ela vai ser muito interessante porque, para Saramago, era uma resposta à sociedade. Ele diz que tem a ideia de escrevê-la quando está dentro de um restaurante, começa a observar a realidade ao seu redor e pensa: e se todos nós fôssemos cegos? Depois de um tempo de reflexão, ele conclui: mas nós já somos cegos. Cegos em relação a uma série de coisas. Cegos em relação às desigualdades sociais, cegos em relação a toda a história de dor e sofrimento pela qual passou a humanidade em suas guerras, batalhas, disputas de poderes e tudo mais. E ele decide que essa obra vai ser uma resposta a todo esse cenário de individualismos, de egoísmos, de luta por poder e de poder muitas vezes demonstrando quem de fato as pessoas são. E aí ele se debruça então sobre a escrita de Ensaio sobre a Cegueira com algumas peculiaridades específicas. Por exemplo, o livro ele se desencadeia em discurso indireto livre. Ele não tem uma marcação muito nítida entre a fala dos personagens e a fala do narrador, que é onisciente, que sabe o que as pessoas estão pensando e que chega em alguns momentos da obra a praticamente emitir uma opinião sobre o que está acontecendo. Você consegue perceber uma indignação, um entristecimento, uma revolta, e isso é muito interessante porque cria com o leitor do livro uma relação quase que de companheirismo durante esse processo, porque a gente vai se indignando também. É um livro indigesto, é um livro altamente visceral, que mexe com as nossas entranhas, que mexe com a nossa natureza, que faz surgir o questionamento de o quão selvagens nós não podemos ser, o quão animalescos não são os nossos comportamentos ou podem chegar a ser. Então, retornando para aquela reflexão inicial que Saramago tem no restaurante, ele conclui que as pessoas já estão cegas, cegas da razão, cegas da proximidade com o outro, da empatia, de uma série de valores, e ele vai se ocupar em demonstrar isso na obra de diversas formas. Então vamos começar a fazer um breve resumo do roteiro. Eu não tenho como falar tudo aqui, nem quero, eu acho que é um livro muito importante de ser lido mesmo, deixo demais essa recomendação. É muito interessante para o momento que a gente vive, é útil, é pertinente, é necessário. Então fica já a dica de leitura, mas eu queria ressaltar alguns aspectos específicos da narrativa. É uma epidemia de cegueira. Uma cegueira branca, uma cegueira pastosa, uma cegueira diferente, de razões inexplicáveis, de um olho que não demonstra fisicamente, fisiologicamente, aparentemente um motivo de por que ele para de enxergar. E a primeira pessoa que é colocada no livro como cego, que vai ser chamado o livro inteiro de O Primeiro Cego, porque ele não nomeia os personagens, esse é um ponto muito interessante, vai ser o primeiro cego, o médico, a mulher do médico, e por aí vai, todos os personagens não nomeados. E isso é muito interessante porque
para mim, funciona muito como uma estratégia de aproximação com o interlocutor, uma estratégia de aproximação com o leitor. E nessa, aproximação toda, a história vai se desempenhando mais ou menos da seguinte forma. O primeiro cego estava, no caso, dirigindo seu carro, esperando o sinal verde abrir e prestes a sair, antes mesmo que esse sinal abra, ele não consegue mais enxergar nada. Uma coisa branca interfere na sua visão e ele se desespera. Imediatamente um cara se oferece para ajudá-lo e esse cara vai fazer o quê? Leva ele para sua casa, quando, para a surpresa desse primeiro cego, o rapaz, na verdade, roubou seu carro. Então, já é uma primeira crítica que se coloca ali, né? Uma crítica em relação ao egoísmo, uma crítica em relação a se aproveitar numa situação de vulnerabilidade, que a gente pode muito bem, por exemplo, associar ao que o capital tem feito com as pessoas, ao que o setor privado, como o Saramago coloca em muitas entrevistas, né? São os setores públicos, privados que se destoam, que se atrapalham na lida com a sociedade, que se aproveitam dessa sociedade de diferentes formas. Então, pare para pensar no que a gente vivencia hoje, por exemplo, o aumento que teve no preço de álcool, um aumento superior a 300%, a 400% em alguns casos. Isso também não pode ser considerado roubo em relação a sociedades que são essencialmente desiguais, que são essencialmente sofredoras em relação à sua posição, aos privilégios que nos têm, até a própria quarentena que a gente está discutindo muito e vivendo na pele, sentindo os impactos, inclusive psicológicos disso, são privilégios sociais. O trabalhador informal está sendo forçado a ficar em quarentena, mas e como é que fica a comida na mesa dele, por exemplo? Então, são questionamentos muito importantes e mais importante ainda é a gente tentar entender e modificar a forma enquanto sociedade lidamos com tudo isso. Bem, o médico atende esse primeiro cego, aliás, o primeiro cego vai ao oftalmologista, que vai ser um personagem central da narrativa, e esse oftalmologista o atende dizendo, penso que somos todos cegos, cegos que veem, cegos que vendo, que mesmo vendo não veem, que é inclusive uma retomada de tudo isso que a gente já discutiu anteriormente aqui. E quando ele atende esse cara, ele fala, realmente, fisiologicamente falando, você não está enxergando, você está sofrendo de cegueira, mas não existe um motivo muito claro, o seu olho está bem, não sei explicar. Esse médico vai para casa, pouco tempo depois, ele também está cego, notifica as autoridades e a cegueira vai se alastrando, vai acometendo todas as pessoas da sociedade. Assim que esses casos são diagnosticados e tem-se a noção de transmissibilidade, de que é altamente contagioso, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ou não, ele vai ser enviado para uma quarentena por causa disso, em decorrência disso. E essa quarentena, ela vai recebendo pessoas e mais pessoas e mais pessoas, ao ponto, inclusive, de ter uma divisão em camaratas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta camaratas. Antes de pensarmos sobre a relação dessas camaratas em si, é importante citar um elemento importante dessa história, um fator muito crucial dessa história, que é, entre todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo, apenas uma delas não cega, que é a esposa do médico. E mesmo assim, resolve ir para a quarentena com ele. E vai ser os olhos dele, e vai ser os olhos de muitas pessoas ali, sem poder contar para ninguém, por questões óbvias, de se aproveitarem disso, ou de repente, ela ser usada de forma coercitiva, como acontece com outros personagens na própria obra, nas quarentenas e nas camaratas em si. E ela, basicamente, passa a ser os olhos daquelas pessoas naquele momento ali. O que é muito interessante porque é um ato de solidariedade muito forte, que a gente pode inclusive fazer a associação metafórica com as folhinhas que muitas pessoas colocaram nas portas de seus apartamentos, se oferecendo para saírem às ruas e comprarem coisas no supermercado, na farmácia para os mais velhos. Então, Saramago ele tem esse cuidado de demonstrar que mesmo em meio ao caos, que mesmo em meio às dificuldades, ainda existe amor, ainda existe solidariedade, ainda existe alguém disposto a se doar na situação. Voltando às camaratas, então, vai começar a existir não apenas uma disputa por sobrevivência, mas por poder. Uma camarata que explora a outra. Quando o abastecimento de comida ele começa a não acontecer da forma adequada, porque os funcionários militares que estavam ali num lugar que era um sanatório, que era um hospício anteriormente, eles começam a cegar também, as autoridades começam a cegar também. Então a noção historicamente construída de Estado democrático de direito começa a ser quebrada
paulatinamente, de forma muito brusca, de forma muito arrebatadora. E aquilo é muito louco para aquela sociedade e algo totalmente difícil de lidar e de se entender dentro desse processo. E as coisas que acontecem nessas camaratas são absurdas, são tenebrosas, são sujas, não existe higiene, não existe normas básicas de convivência. É uma verdadeira demonstração do quão selvagens nós podemos conseguir ser. E, inclusive, enquanto leitores, a gente se pega lendo as sensações da esposa do médico, intragáveis, difíceis de digerir mesmo, que causam uma verdadeira ressaca literária, assim. A gente vai pegando aqueles elementos, aqueles aspectos e pensando, por exemplo, que talvez, diante daquela situação, fosse melhor ela não enxergar. E esse é um pensamento muito doloroso, esse é um pensamento muito difícil, mas que é totalmente pertinente e seria hipócrita dizer que ele não existe, porque ele existe sim. Dessa forma, então, a gente vai ter toda essa demonstração, né, das circunstâncias, das situações que a gente vivencia enquanto sociedade, do quão cruéis podemos ser uns com os outros, de corpos, né, sendo ali naquela narrativa carregados pelos próprios cegos, porque os funcionários não estavam mais dispostos a lidar com aquilo, e uma condição assim inabitável e muito difícil de conviver. Gostaria de retornar à pergunta inicial e deixar, na verdade, diante dessa narrativa, diante do que nós temos vivido, é preciso mesmo que a gente segue para conseguir enxergar a essência de cada um. Mais do que isso, eu gostaria de lançar o conceito de cegueira social, né? O quão cegos nós não estávamos em relação às nossas verdadeiras necessidades. O quão cegos nós não estávamos enquanto sociedade quando ficamos muito tempo olhando para os nossos próprios umbigos. E basicamente é isso, que a gente se liberte cada vez mais das nossas cegueiras sociais e consiga entender um pouco mais do outro e não olhar só para si e não ser apenas utilitaristas em relação aos espelhos que nossos olhos têm costumado ser.